Quero ler com os irmãos na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler a partir do verso 16, mas eu vou pregar apenas na última frase do versículo 17. Está melhorando, glória a Deus. Do versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Vamos ler todos juntos a última frase: o justo viverá da fé. Vamos lá? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Amém. Irmãos, eu sempre peço vocês que estiverem caneta e papel para escrever algumas coisas que eu estiver pregando, e até aconselho sempre, para todo culto você escrever aquilo que você ouve nas mensagens, nas pregações, pois é comprovado que aquilo que nós escrevemos, aprendemos mais, temos maior facilidade de guardar, de memorizar e de aprender, não tem dúvida disso. Hoje, mais ainda, se você nunca escreveu nada do que foi pregado em toda a sua vida, escreva hoje. Eu preciso que você escreva hoje. Hoje, se você é crente, por você ser crente, eu preciso que você escreva hoje pelo menos 5 coisas que eu vou falar aqui nesta noite, você vai entender já já. Se você não tem papel nem caneta, o celular ninguém esquece. Escreve aí no bloco de notas do seu telefone, mas escreva o que eu vou falar aqui nesta noite. Quantos querem ouvir Deus falar? Diga glória a Deus. A minha mensagem nesta noite será baseada, querido, o tema é: precisamos de uma reforma. Qual que é o tema que eu falei? Precisamos de uma reforma. Tem tudo a ver com a data da próxima terça-feira. Próxima terça-feira é comemorado o dia da reforma protestante. 31 de outubro é comemorado o dia da reforma protestante. Neste ano agora está completando 506 anos da reforma protestante. É o evento mais importante que já aconteceu na história da igreja aqui na terra, depois do Atos 2. Depois de Atos 2, a descida do Pentecoste, porque é onde a igreja é inaugurada. A igreja de Jesus, ela foi fundada no Calvário, pelo próprio Jesus, mas ela foi inaugurada no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles quase 120 crentes que estavam ali reunidos. Todos eles eram judeus, e a partir dali, na pregação de Pedro, tinha aproximadamente 16 nações ali distintas, que ouviram a mensagem de salvação de Pedro, e o evangelho começou a espalhar em Atos 2. Atos 3, vemos a cura do paralítico, lá na porta do templo chamado Formosa. Atos 4, inicia-se a perseguição, e aí Atos 8, Atos 7, temos o primeiro mártir, que é Estevão. Atos 8, o evangelho desce para Samaria. Em Atos 9, temos a conversão do maior homem da história da igreja depois de Jesus, que é o apóstolo Paulo. Atos 10, o evangelho chega até aos gentios. O primeiro gentio a se converter, a ser batizado com o Espírito Santo, foi Cornélio, que residia-se em Cesareia. Atos 11, a igreja já chega no extremo da Síria, que é na Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos são chamados de cristãos, e aí isso se estende por Atos 12, Atos 13, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo teve 3 grandes viagens missionárias, e o sonho dele era chegar em Roma, na Europa, no extremo da Europa, e depois ir até a Espanha. E todos nós sabemos que ele foi preso em Jerusalém, Atos 22, ficou preso 2 anos em Cesareia, até que ele apela para César. Ele vai junto com 276 presos para Roma, aonde ele fica uma prisão domiciliar durante 2 vezes. Uma vez, segunda vez no
novamente, e tudo isso era propósito de Deus, porque nessa prisão de Paulo em Roma, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio, 16 mil soldados. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem conclusão, porque é o início da história da igreja na terra, e ela continua até hoje, a história da igreja aqui na terra. Nós somos a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos, mas todos nós sabemos que Paulo foi morto, martirizado no final, possivelmente no ano 66, 67 depois de Cristo, e era um período onde a igreja estava sendo cruelmente perseguida, tanto que ele, Paulo e Pedro foram decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado da mesma forma, e todos nós sabemos da história da perseguição da igreja. Os malvados imperadores do forte império romano perseguiu ferrenhamente a igreja de Jesus. Todos nós sabemos, o próprio imperador Nero, no ano 64, mandou incendiar Roma para colocar a culpa nos crentes, e assistiu 6 dias e noite, Roma pegando chamas, e ele colocando a culpa dos crentes de Roma ter sido incendiado. 2 anos depois ele se matou, se suicidou, mas levantou-se outros imperadores mais ferozes ainda. Na década de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é totalmente destruída pela sua diáspora essa que só veio 1800 anos depois, em 1948, agora Israel voltou a ser nação novamente, e depois dessa diáspora, lá em Roma, eles inauguraram o Coliseu Romano. Esse Coliseu que eles inauguraram é onde eles, na inauguração, matou mais de 10 mil crentes, uma inauguração de 100 dias consecutivos, onde colocava nos crentes peles dos animais, e eles eram julgados nas arenas e devorados, mordidos por cães, por feras, por leões. Essa é a história do início da igreja de Jesus, os primeiros 100 anos aqui na terra. Acha que parou por aí? Até o ano de 313, a igreja foi muito perseguida, mesmo depois do ano 100, quando João morre, que é o último dos apóstolos, a igreja continua perseguida. Deixa eu só te dizer sobre algumas perseguições da igreja, que a igreja sofreu até o ano 313 depois de Cristo. Foram 300 anos de perseguições. Numa delas, temos o bispo Policarpo, e que em 1900, bispo Policarpo, que em 155 depois de Cristo, ele foi condenado à fogueira santa, e quando antes dele ser incendiado o seu corpo, falaram com ele: ei Policarpo, tu não está com medo com a chama que vai te queimar? Ele disse: essas chamas que vão me queimar, elas são passageiras, já estarei no céu com Jesus. Agora vocês deveriam ter medo da chama do inferno, porque elas serão eternas. A história conta também de Dona Felicidade. Dona Felicidade e seus 7 filhos. Ela tinha 7 filhos, e o seu ser privilegiada por seus filhos ter sido mortos por amor do evangelho. E depois, quando foi matar ela por último, ela disse: eu viva venço vocês, mas eu morta vencerei vocês mais ainda pelo poder do evangelho. Constantinópolis tem aquela famosa frase que virou até o hino, né? Que se diz que nós somos a semente do sangue, ou seja, a sementeira do evangelho dos crentes, é o sangue dos mártires que foram mortos no início da história da igreja, mas nada parou a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua de pé, aleluia, porque alguém não recuou, entregou a sua própria vida. No ano 313, Constantino, que era o imperador, quando foi vencer lutar numa guerra, ele teve uma visão de uma cruz, e alguém que dizia para ele: por essa cruz você vencerá essa guerra. Ele entende que aquela visão falava de Jesus. Ele então abraça o evangelho. O evangelho, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado, no ano 313 depois de Cristo. Isso foi bom? Sim. Por que foi bom? Porque acabou a perseguição, acabou o sofrimento, crentes parou de morrer a partir de então. Só que por outro lado, ser crente a partir de então
abraçar a cruz de Cristo a partir de então, não passou a ser apenas conversão, ou melhor, não era conversão. Muitos começaram a abraçar a cruz de Cristo por conveniência, para ter benefícios do Estado, porque se antes eles perseguiam, agora construía templos, agora tinha todo o amparo do Estado, agora era moda ser cristão. Então com isso as pessoas passou também a dizer que era cristão, que se convertia a Cristo, não por conversão, mas por conveniência. E a igreja teve então 300 anos de paz, e com algumas raras contaminações, mas do ano 313 até o início do ano 600, a igreja do Senhor andou perfeitamente e cresceu, era a religião oficial do Estado. Mas a partir do ano 600, ela começou a se corromper com a instituição do papado. O primeiro papado foi instituído em 613 depois de Cristo. Aí já começou o erro, porque instituiu alguém tomando o lugar de Cristo. E aí alguns falsos livros históricos de dar uma lista de todos os papas, de Pedro até o Papa atual. Isso não é verdade, isso são inverdades históricas. As fontes corretas todos nós sabemos, você pode estudar, que começa o primeiro papado, foi instituído em 613 depois de Cristo. E aí daí começou a surgir as indulgências, daí começou a surgir as compras de perdão de pecados, e a igreja começou a viver o tempo que se chama período medieval, ou período das trevas, do ano 600 até o ano 1500, esse período obscuro da história da igreja na terra, até que o tempo exíguo não dá para falar detalhadamente, mas foram 900 anos de densas trevas do evangelho, porque a igreja se corrompeu. Mas a partir do ano de 1300, século 14, Deus começou a levantar os primeiros reformadores. Para reformador não era para criar novas coisas, mas para voltar às origens da palavra de Deus. Entre eles, levantou-se João Euclive. João Euclive foi o que traduziu a Bíblia para o inglês, o que começou a traduzir a Bíblia para o inglês. Um dos discípulos de João Euclive foi o John Hus. John Hus, também chamado como João Ganso. Sabe o que aconteceu com João Ganso? Ele começou a ser perseguido pela igreja católica, porque eles começaram a bater de frente contra as indulgências. Só o papado, só os padres, os sacerdotes que tinham acesso à Bíblia nessa época. Ninguém podia ter acesso à Bíblia, e a missa era proclamada, o culto de adoração, aqui já tinha infiltrado, culto aos mortos, imagens de santos que foram mortos durante a perseguição, adoração aos mortos, adoração a Maria, encomenda de corpo depois que as pessoas morrem. Isso tudo começou a partir do ano 613 depois de Cristo, foi infiltrando e contaminou a igreja. E aí então João Euclive foi o primeiro que começou a pregar, a dizer que as pessoas não precisavam de pagar para ser salva, que Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário, bastasse crer no evangelho. Aleluia. Ele foi perseguido, seu discípulo John Hus foi perseguido. Em 1415, ele foi condenado, 6 de julho de 1415, ele foi condenado em praça pública para ser queimado. E diz a história que quando ele começou a ser queimado, ele profetizou dizendo: hoje vocês estão assando um ganso magro, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e vocês não poderão calar o canto desse cisne. Aleluia. Sendo queimado em praça pública, e profetizou isso em 1415, não passou 100 anos, 97 anos se passou. Em 1512, à luz de vela, o monge Martinho Lutero leu esse versículo que eu li com vocês aqui nesta noite: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, que era muito depressivo, Martinho Lutero que sofria com dores na consciência, diz a história que ele até então, todos os dias, ele era um monge, ele ia no confessionário confessar seus inúmeros pecados, seus maus pensamentos que ele tinha, e todas as suas angústias que ele sofria, até que ele leu à luz de vela: o justo viverá pela fé, e teve uma experiência ímpar com Deus a partir de 1512. E os próximos 5 anos da vida de Martinho Lutero, ele foi escrevendo as 95 teses, que era baseado, as 95 teses que ele escreveu, que dando início à reforma protestante. E escrevendo essas 95 teses, ele dizia tudo que estava na igreja católica que era contra a Bíblia. E essas 95 teses era baseada
em 5 solas, e esses 5 solas que eu vou dizer aqui nesta noite, e a história diz então, queridos, que dia 31 de outubro, olha só como que Deus trabalha com planejamento, olha como Deus trabalha com propósito. Dia 31 de outubro de 1517, ele foi lá no mural da igreja da Alemanha de Wittenberg e pregou as 95 teses na porta da igreja, porque naquela época, o jornal da época era o mural da igreja. Dia 1º de novembro, até hoje é comemorado desde aquela época, dia de todos os santos. Então 1º de novembro as pessoas iriam para a igreja, e quando chegou na igreja, estrategicamente, ele já tinha pregado um dia antes à noite, lá estavam as 95 teses que Martinho Lutero escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e iniciou a reforma, e de lá para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo, porque aconteceu a maior reforma, o maior acontecimento de toda a história da igreja depois do Pentecoste. Essas 95 teses é baseada em 5 solas, e esses 5 solas que eu quero que você escreva aí nesta noite, porque se nós somos crentes, nós estamos servindo a Jesus, se nós temos a palavra de Deus, graças a esse mover do Espírito Santo que usou o monge Martinho Lutero para iniciar essa reforma, e nesta noite a minha palavra eu vou citar essas 5 reformas, essas 5 solas aqui, que é a base de toda a reforma protestante, e você vai chegar na conclusão, e a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite é: precisamos, mais do que nunca, a voltar a essa reforma, a ter uma nova reforma. Como assim, pastor? Sim, precisamos de estabelecer, precisamos de firmar essas 5 estacas novamente, que é a base da reforma protestante iniciada, feita por Martinho Lutero, e claro, outros reformadores, mas ele foi o principal que Deus iniciou, que Deus usou para escrever essas 95 teses, e ela é baseada sendo na primeira sola. A palavra sola significa somente, então sola escritura, a primeira base do evangelho é esse que Martinho Lutero colocou: a escritura, ela é suficiente, a Bíblia é suficiente, não precisa de ter outra literatura além da palavra de Deus, ela é a infalível palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela toda é a palavra de Deus. A nossa fonte de regra e fé é a Bíblia Sagrada, ela é a suficiente. Nós precisamos de ser como os crentes de Bereia, que na medida que Paulo ia pregando, eles iriam conferindo na Bíblia, para ver se Paulo estava falando de acordo com a palavra de Deus. Igreja do Senhor, mais do que nunca, nós precisamos de deixar o que fulano falou, o que ciclano falou, o que beltrano falou, não importa, importa sim, se ele estiver falando de acordo com a palavra de Deus. Tudo que não tem substância, essência na palavra de Deus, precisa ser vomitado, precisa ser rejeitado. Vivemos dias, querido, vivemos anos, de 5 anos para cá, de uma renovação, de uma nova era da informação no mundo atual, depois com a população, da globalização e a população, a popularidade da internet. Então está cheio de profetas de internet, profetas de WhatsApp, e aí quando chega a revelação do WhatsApp, tem crente que fica com medo, porque mais temor do que o profeta diz, do que a palavra diz. Eu não quero saber o que alguém está dizendo ou deixou de dizer, qual visão que teve ou que não teve, se não está na palavra de Deus, para nós não pode servir. Naquela época isso era tão importante, e hoje também, mas naquela época, quando ele diz somente as escrituras, porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus. E tem um autor que diz assim, lamento o tempo em que as pessoas não liam a Bíblia, porque não tinha acesso. Hoje é pior, não lê porque não quer, não lê porque todos têm acesso. Entendeu? As pessoas não liam porque não tinham acesso à Bíblia. Agora hoje não lê porque todos têm
acesso à palavra de Deus. Por isso que crentes são enganados, levados por todo o vento de roda de doutrina, como Paulo disse em Efésios 4,14, um número exorbitante de pessoas que já participaram de sedes, já se foram convertidos ao evangelho, né? Mas a cada dia está numa denominação diferente, ou está exigindo diferente, e o movimento desigrejado a cada dia aumenta, porque a fé, que é o segundo sola, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela também se vai na ausência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o pão, tu precisa de alimentar todo dia, tu precisa de ler a Bíblia todo dia. A palavra de Deus, ela é a água da vida, tu precisa da água todo dia, senão tu morre. Tu precisa de alimentar da Bíblia também todo dia, senão tu morre também espiritualmente. E esse evangelho, a Bíblia por si só, ela tem poder para salvar, como eu li aqui nesta noite. Ela é o poder que transforma o homem, o mais vil pecador. Aleluia. Voltemos para as verdades da Bíblia Sagrada, ela é suficiente. Quem pode dar um glória a Deus aí? O primeiro sola, os 5 pilares, é somente as Escrituras. Diga comigo, somente as. Ela é suficiente. Eu estava agora, meus irmãos, ontem, sexta-noite e sábado-noite, eu preguei ali na cidade de São Francisco, no extremo norte, e o pastor que me convidou da congregação lá, natural de lá a vida toda, me contou um testemunho, que eu fiquei boca aberta, que aconteceu no início da década de 80 com ele. Olha só, ele disse: pastor, o primeiro milagre que eu vi acontecer, eu era criança, pastor Doronel Camilo era pastor aqui da igreja de São Francisco, no início da década de 80, eu tinha 12, 13 anos, minha mãe era crente, e meu pai comprou um facão para matar o pastor Doronel, porque não queria que ela fosse crente. Aí sabe o que aconteceu? Teve um dia que ele pegou o facão e disse: hoje tu não vai na igreja. Ele falou: minha mãe entrou, pastor Adão me contou, tive com ele sexta e sábado, preguei com ele ontem. Ele falou: minha mãe entrou para o quarto e começou a orar. Meu pai saiu para o quintal da casa, pegou a Bíblia, pegou o facão, abriu a Bíblia e começou a picotar a Bíblia. Pegava o facão, cortava a Bíblia e jogava no carrinho de mão. E ele ficou distante olhando. Aí de repente ele achou algo estranho, sabe o que era? Na medida que o pai dele cortava a Bíblia e caía assim no carrinho de mão, tinha mais Bíblia no carrinho de mão do que na mão dele. Mais Bíblia no carrinho de mão do que na mão dele. E ele falou: mãe, a mãe dele estava orando: vem cá, pai não consegue acabar com a Bíblia. Quando é mais corta, parece que nasce mais um papel. Parece que nasce mais um papel. Era Deus falando com ele: não há quem acabe com a palavra de Deus, ela é infalível. Oh, aleluia! E hoje tem uma poderosa igreja lá, e o pai dele ainda converteu anos depois disso, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para salvar todo aquele que crer nela. Só quem está aqui por causa da palavra, só quem ama a palavra, só quem deseja a palavra. Oh, glória! Somente as Escrituras é o primeiro pilar. O segundo pilar é somente a fé. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, e um versículo de número 7, que nós somos salvos pela fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não há nada que você faça que tu faz merecedor, ou seja, não há outro meio, não há obra social, não é questão de ter um bom coração, porque todos nascemos pecadores. Não é porque você é gente boa, não é porque você é sentimental, chora e tem um coração mole. Tu não tem que fazer nada para ser salvo, Jesus já fez tudo. Tu precisa apenas de ter fé. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus nosso Senhor. E a fé só é gerada através da palavra de Deus, e a fé, ela é suficiente para nos salvar, porque o escritor aos Hebreus disse: ela é firme, fundamento das coisas que se esperam, e as provas das coisas que não se vê. Salvação propagada, que não tem a fé, mas tem que fazer, mas tu não precisa de fazer nada, Jesus já fez tudo por nós. A solidez da fé é suficiente. Aleluia. Fortaleça a tua fé, como o pastor pregou aqui na última terça-feira.
Fortaleça a tua fé em Cristo Jesus nosso Senhor, dando glória a Deus. Não há, meu irmão, não, olha só, tu pode fazer voto, tu pode fazer campanha, tu pode ser um cara gente boa, tu pode ajudar todo mundo, nada disso é suficiente para você salvo, para sermos salvos da condenação eterna, para sermos salvos do inferno. A condição é uma: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então o primeiro sola é Cristo, é a palavra de Deus, somente as Escrituras. O segundo é a fé, não é por obras, é por fé. Ah, pastor, mas a fé sem obras é morta. Sim, mas tem uma diferença: nós somos salvos por meio da fé, e não por meio das obras. Paulo, na sequência do versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, ele disse: somos salvos para as obras. Não é vou te fazer uma obra aqui de caridade para mim ser salvo. Não, é o contrário. Não, já sou salvo. Então a prova que eu sou salvo, estou. Então automaticamente eu faço obras. Não é por meio da obra, é para obra. A obra não é o meio para que eu possa me salvar. O meio é a fé em Cristo Jesus. A obra é o fim, é algo natural que nós fazemos porque estamos salvos em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, não deixa nada abalar a tua fé, não deixa a tua fé corromper, não deixa a tua fé afastar do Senhor. E a forma de nós fortalecer a nossa fé é glorificando a Deus, é lendo a palavra de Deus, é estando em comunhão com os irmãos, é glorificando a Deus. Aleluia. No mundo naturalista, no mundo científico, aonde tudo é provado, existe um povo que vai ser salvo, não porque prova matematicamente que 2 mais 2 é 4, porque a Bíblia não é matemático, porque aquilo que precisa de ser provado não precisa de fé. Por isso que nem tudo na Bíblia tem explicação e não vai ter. Por isso tem muitos questionamentos e muitas perguntas que você tem, nunca terás resposta aqui neste mundo. Sabe por quê? Porque se tivesse resposta, não é fé, é lógica, é razão. Agora, por não ter resposta, essa é a prova que nós temos fé, porque nós falamos, igual Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, nele eu confiarei. A nossa fé está estabelecida nele. Se é verdade nisso, levante a tua mão, dá um brado de glória a Deus. Então eu estou dizendo para você que nós precisamos, a igreja precisa de uma nova reforma. Nós precisamos, e que ela começa em você, e que ela começa em mim. O primeiro sola é somente as Escrituras. Voltamos para a palavra de Deus. O segundo sola, somente a fé. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Terceiro sola que Martim Lutero estabeleceu: somente Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar. Ouvimos a palavra gera a nossa fé. A fé em Cristo Jesus é o único Senhor, é o único Salvador. Não tem dessa, não, eu estou servindo Jesus, mas fulano de tal tem a sua própria religião. Religião, a palavra religião no original significa religar, ou seja, a tentativa do homem de se religar-se até a Deus. O homem nunca conseguiu, nunca vai conseguir. Jesus, ele é a própria religião, porque é ele, lá na cruz do Calvário, suspenso entre a terra e os céus, com os braços abertos, ele estava reconciliando o homem pecador com Deus, pegando na mão do homem e na mão de Deus, e unindo novamente. A verdadeira religião é Cristo. Não é Cristo mais José, não é Cristo mais São José, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais o padre, não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais o papa, e nem o padre, nem o pastor, e nem o líder religioso. É Cristo sozinho. Ele é suficiente para nos salvar. Coloque a tua fé nele. O escritor aos Hebreus diz: deixando todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos odeias, e seguimos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Basta você colocar a fé nele, porque nele estamos salvos. O profeta Isaías disse: olhais para ele, olhais para ele e sereis
salvos. Sereis salvos. Não há, meu irmão, essa verdade precisa de ser dita e pregada por todos nós. Não há outro meio de você se salvar, de nenhum ser humano se salvar do inferno, da condenação eterna, a não ser por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Ele não é uma das verdades, Ele não é verdade relativa, Ele é verdade absoluta. Ele, somente nele nós temos vida, vida com abundância e vida eterna. Ele é o único que nasceu sem pecado, que em tudo foi tentado, mas não pecou, permaneceu sem pecar aqui nesta terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Quem pode dar glória a Deus a Ele nesta noite? Então o primeiro solo é somente as Escrituras, o segundo é somente a fé é suficiente. Terceiro, Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único Senhor e o único Salvador. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Não há outro mediador. Ainda na época, queridos irmãos, da Reforma Protestante no século XVI, quando Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da igreja na Alemanha, era na época em que o Papa Leão X, o Papa da época, estava querendo fazer uma reforma na Basílica de São Pedro, e começou então a vender indulgências caríssimas, e dizia, dependendo do valor da oferta, tu tem um perdão de pecados agora por 1 ano, por 5 anos, e dava uma declaração e o Papa assinava, perdão de pecados, dependendo da fazenda, do valor que ofertava, era um perdão perpétuo. A pessoa podia pecar o tanto que fosse até morrer, que o céu estava garantido. Olha o nível que chegou, olha o estágio que chegou, irmãos, vendendo perdão de pecados. Mas não dá para pagar, porque quem foi comprado não tem como se vender. Jesus já comprou com teu sangue. Só você que foi comprado pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. O único remédio para o pecado, o único que pode perdoar pecados, o único que pode resolver o problema do pecado, é aquele que nunca pecou e levou a culpa dos nossos pecados. É o sangue de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Oh glória, não é pelo tamanho da oferta ou do dízimo, não é pelo tanto que você contribui ou deixou de contribuir, isso é outra coisa, meu irmão. Por isso que o dízimo é bíblico, porque não é por valor, é fidelidade. Não importa se tu ganha 10 ou se ganha 10 bilhões, é tudo, a porcentagem é a mesma, porque Jesus está provando, não é o dízimo que salva, não é a oferta que salva, não é comprado, não é por classe social, não é pelo judeus e nem gentios, não importa a classe racial, o país que você nasceu, a família que você é. Se você crê nele, você está salvo. Se você crê nele, você está salvo. Só os salvos nesta noite, só os salvos nesta noite, levante a tua mão. Aleluia. Cristo é suficiente. Quarto sola, eu falei quantos que são? 5. O primeiro qual é? Quem está escrevendo aí? Vamos lá, somente as. O segundo é somente a. Terceiro, somente. Agora o quarto, quem sabe? Somente a graça. Somente a graça. Somos salvos não pelas obras, mas pela graça. Paulo diz em Tito 2:11: pois a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Ei, meu irmão, tem muita gente fazendo o que não é para fazer, tem muita gente tentando fazer o que já está feito, está perdendo tempo. Sabe por quê? Jesus já fez tudo lá na cruz do Calvário para nós. A nossa atitude é apenas receber o perdão de Jesus. Ei, Deus não aceita sacrifício de tolo. Deus não adianta, aí, meu irmão, não adianta como acontece 8 de dezembro, né? Pessoas lá de Paradimina andam 40
quilômetros a pé, de Paraty até Conceição do Pará, diz que é pagando promessa. Aqui eu não sei se alguém faz esse sacrifício. Lá tem um Cristo Redentor com 641 degraus. Toda sexta-feira da paixão tem gente que sobe lá de joelho, de a pé ou de joelho, porque está pagando promessa. Existe mais Romaria para Aparecida do Norte e tantos outros lugares mais. Insuficiente. Isso não é suficiente para te salvar. Não precisa. O que eu faço então, pastor? Entrega a tua vida a Jesus, rende-se à cruz de Cristo, porque é pela graça. A graça de Deus se manifestou. A maravilhosa graça não é pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é por merecimento, porque se fosse por merecimento ninguém se salvaria, porque todo ser humano não merece ser salvo. Todo ser humano só merece, sabe o que? O inferno. Pastor, essa é a verdade bíblica. Pastor, mas não falar isso descaradamente. É melhor você tomar um baque agora. Você que está na live e está aqui e vê que precisa arrepender dos pecados, entregar a vida para Jesus e ficar aqui 2 minutinhos triste e se arrepender e ser salvo, do que você viver na igreja enganado, na prática do pecado e depois passar uma eternidade no inferno. Inferno é coisa séria. Você acha que aqui é calor, meu irmão? Eu pregando lá em São Francisco, quando eu até disse, meu irmão, porque o lugar que é quente é São Francisco. Meu irmão, está quente, não está? Falei, nunca brinque que São Francisco está quente igual o inferno. Você não tem noção o que é o inferno. Não tenha noção o que é o inferno. Não se brinca com isso, porque o Senhor também não quer que tu vá para lá. Você só vai para o inferno se você quiser. Cada um pode ir para o inferno à sua própria maneira, mas Jesus Cristo manifestou. O verbo se fez carne, a graça dele se manifestou para nos tirar do caminho da condenação eterna. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque tu estás salvo da condenação eterna. Tu não está indo para o inferno. Estamos caminhando para a cidade celestial, não por méritos próprios, não por aquilo que eu faço, não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou esforçado, não pela minha religiosidade, mas pela graça de Jesus que me alcançou. Ela te alcança nesta noite. Só quem recebeu dessa graça, levante a tua mão, agradeça a Deus, glorifica a Deus pela maravilhosa graça. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. E eu encerro dizendo o último sola da reforma protestante, que é: somente a Ele seja dado a glória. A glória é somente dele. Oh, aleluia. Vou repetir os 5 novamente. Primeiro, somente as Escrituras. Segundo, a fé é suficiente. Terceiro, somente Cristo pode salvar. Quarto, não é pelas obras que eu faço ou deixo de fazer, é pela graça que eu sou salvo. E quinto, somente a Ele seja dado a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso ainda não é da igreja primitiva. A Bíblia diz em Atos 10, quando Cornélio tem a visão. Cornélio era um religioso, um prosélito, um gentio prosélito. Tem a visão então e manda buscar Pedro. Você conhece o texto lá. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai ajoelhar diante de Pedro para adorar ele. E ele fala: não, Cornélio, não, levanta, porque eu sou homem como você, não posso ser adorado. A Bíblia diz em Atos 14, numa das viagens missionárias de Paulo, quando ele opera um milagre lá no nome de Jesus, de um paralítico que é curado, eles querem fazer sacrifício em nome de Paulo e do seu companheiro de viagem, que era Barnabé. Eles então começam a se humilhar e dizer, rasgar suas vestes, dizer: não ofereça sacrifício a nós também somos homens, a glória é somente dele.
A glória é somente dele. E aí, meu irmão, eu encerro aqui nos 10 minutos que é restante, nem vou gastar os 10 minutos. Eu encerro aqui dizendo que é a reforma que completa 31 de outubro agora, 506 anos, que iniciou por Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517, está fazendo 506 anos. As suas 95 teses foi baseado nesses 5 sola: somente as escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, e somente a Deus seja dado a glória. E 506 anos depois, mais do que nunca, a igreja na atualidade precisa de voltar novamente para esses princípios, porque essa reforma de Martinho Lutero, ele não inventou nada, não foi nenhuma inovação, não foi algo nenhum da cabeça dele, pelo contrário, ele simplesmente voltou para as escrituras. É o que nós precisamos, voltar para a palavra de Deus, se libertar do secretismo religioso, se libertar do chamado materialização da fé. A fé não precisa de ser materializada, ela precisa de ser vivida. Nós vivemos pela fé. Tirarmos, meus irmãos, o paganismo do nosso meio, libertarmos da nossa religiosidade, porque se tornamos religiosos, não oramos, não lemos a Bíblia, não temos compromisso com Deus, não estreitamos a nossa amizade com Deus, não buscamos a presença de Deus, e viemos no domingo à noite no culto como se estivesse batendo cartão religioso. Eu vou lá porque eu sou crente, né? Ou uma vez no mês, ou quando der para vir. Não, meu irmão, ser crente, servir a Jesus, não é só aqui na igreja, não, é em casa, é no teu lar, é no trabalho, é na rua, é em todo lugar. Volte para a palavra de Deus, ativa a tua fé novamente, voltemos para Cristo, voltemos, colocamos debaixo da graça novamente, e tiramos toda a glória de homem, e vamos devolver a glória unicamente para Deus, para Deus. Oh glória, quem está entendendo nesta noite? Você que tem certeza que precisa de uma reforma, você que precisa de uma reforma na tua vida, você que deixou a Bíblia de lado, você que deixou a palavra de Deus de lado, você que deixou a tua fé contaminada, porque tu está pensando, não é assim também não, estou aqui, não sei no que vai dar, o que será da minha vida? Você que está servindo a Cristo, mas está cocheando entre dois pensamentos, você que está vivendo na prática do pecado, e está achando que voto perdoa pecado, não, que esforço próprio resolve o seu problema, não, a salvação é pela graça. Pecado você arrepende e deixa, arrepende, a prova do arrependimento é quando você converte, é quando você abandona. Você que vai criando ídolos, não por palavras, mas por atitudes, porque ídolo é tudo aquilo que se torna prioridade na sua vida, tudo aquilo que tem prioridade na sua vida se torna o seu ídolo, tudo aquilo que tem sua atenção primaz é o seu ídolo. A glória de Deus, a glória de Deus, e nós somos bons, os seres humanos é bons para criar deuses, porque há intrínseco na vida de todo ser humano a necessidade de adoração. Aí por isso que eles criam Deus da chuva, Deus do futebol, Deus do boxe, Deus da estrada, em todos os aspectos, né? Em todas as vertentes da vida, o ser humano vai criando ídolos e mais ídolos. Há países como na Índia que são milhares e milhares de deuses, porque o ser humano tem a necessidade de adorar, e às vezes nós criamos os nossos próprios deusinhos, e vamos roubando a glória de Deus. E aonde Deus não é prioridade, Ele se afasta, Ele se afasta. Mas nesta noite, reconheça que nós precisamos de voltar para a palavra de Deus, precisamos de rebustecer, fortalecer a nossa fé, precisamos voltar à centralidade de Cristo, precisamos entrar debaixo do guarda-chuva da graça, da chuva da graça de Deus. Precisamos de devolver a glória unicamente para Deus. A igreja evangélica brasileira, meu irmão, principalmente, ou em todo mundo, está embriagada com a fama, com a glória dos homens,
E enquanto isso, tem pessoas que estão oprimidas. Permita-me falar, porque o que eu vivi esses 2 dias, eu estive em São Francisco esses 2 dias, pessoas oprimidas. Pessoas oprimidas. Veio na sexta-feira uma moça na frente, aceitou Jesus, endemoniada até no fio de cabelo. Ontem da mesma forma, e oramos, e um culto pesado, e Deus então derramou a glória. No final a mulher já tinha aceitado Jesus, uma moça que não tinha 15 anos, talvez ou 17 no máximo, ficou terrivelmente endemoniada. Nós expulsamos o demônio dela, ficou liberta. Mas sabe o que o Espírito Santo falou na hora do meu coração? Existem muitas igrejas evangélicas que o demônio entra, participa do culto e vai embora, porque está faltando graça, poder. A glória de Deus está sendo roubada. Aí o demônio se sente à vontade. Pessoas entram, processam, participam de culto e voltam, processa e nunca é liberta. Mas se nós devolvemos a glória para Deus, existe uma igreja na Colômbia atualmente, esqueci o nome dela, que é uma potência. Vai caravanas do mundo todo lá participar do culto, mas não é por idolatria não, só para conhecer o ambiente. São 10 mil obreiros que trabalham no culto. Pesquisa depois da igreja na Colômbia. Ele começou a igreja e foi orar. Esse líder, esqueci o nome dele, depois eu trago para os irmãos. E ele disse: Senhor, o que tu quer que eu faça aqui em Bogotá, né, capital da Colômbia? O que o Senhor quer que eu faça aqui? Vários pastores, amigos meus em Belo Horizonte já foi lá e vários me testemunham a mesma coisa, né? Pastor Adolfo, que já esteve pregando aqui, me testemunhou, outros mais, pastor Gésner de Itaú de Minas, vários testemunharam. E aí o Espírito Santo diz para ele: só me convida para dentro da igreja e deixa que o resto eu faço. Me convida para dentro da igreja, deixa que eu ajo. Porque nós queremos fazer, nós queremos dominar, nós queremos controlar. Se as coisas não for do meu jeito, eu já me entristeço. Se não acontecer como eu quero, eu já fico chateado. A minha vontade tem que prevalecer. E eu vou para o culto assim, falo: não vou chegar já 7h30 porque já leu a palavra, mas deu 9 horas, eu já tenho que estar em casa para assistir o meu fantástico. Tu quer controlar Deus, aí Deus então te deixa, porque tu quer a glória para ti. Tu se tornou apenas um religioso, mas voltemos para a palavra de Deus. Você, eu, nós precisamos da reforma. Você reconhece que tu precisa da reforma? Fecha os teus olhos, fica de pé, fecha os teus olhos. Tu abandonou a Bíblia, tua fé está fraca, tu está desanimado, tu está enfraquecido. Cristo já não é mais o centro mais da tua vida. As coisas de Deus não têm mais importância para você. Você já foi um crente melhor. Escute, meus irmãos, a igreja católica, eu falei aqui o início da história, resumidamente, ela se contaminou, demorou 300 anos para se contaminar. Não foi da noite para o dia, do dia para as coisas são devagar. Começa com pequenas concessões, e nós vamos perdendo a glória de Deus, vamos perdendo a presença de Deus, vamos roubando a glória de Deus, vamos deixando a Bíblia, a fé vai sendo enfraquecida, e Cristo deixa de ser o centro da nossa vida, e aí perdemos a graça de Deus. São pequenas concessões. Mas olha aí agora, que essa data, meu irmão, de 31 de outubro, vamos aonde o império do mal, porque o diabo não quer perder, mas ele já perdeu. O que o mundo comemora no dia 31 de outubro, irmãos? O que o mundo comemora no dia 31 de outubro, irmão? Pode falar? Então faz o seguinte: a maioria dos filhos dos crentes sabe que 31 de outubro comemora Halloween, o dia das bruxas, mas não sabe que é o dia da reforma protestante. Começa por aí. Não sabe porque nós não falamos para eles, porque nós não ensinamos para eles. Você está entendendo? Verdade ou não, igreja? Verdade ou não, irmãos? Pergunta para o seu filho, você sabe o que comemora dia 31 de outubro? E você me fala, você vai falar que é a reforma protestante ou o Halloween? Começa por aí. Eu não vou nem dizer da possibilidade que tem gente que se diz crente que comemora Halloween, que vai em festinha particular e se faz de bruxa. Que tem isso para o Brasil afora? Tem, mas aqui eu não acredito que tenho.
Misericórdia, irmão. Não é possível que tenha, porque as coisas são devagar, e o diabo, com a capa chamada cultura, está contaminando muita casa de muita gente. Mas a nossa cultura é do céu, meu irmão, é celestial. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é o céu. Eu quero que a Adela pegue o microfone e canta aquele hino, né? O pessoal acha que a gente combina, né? Fica doido ali, não combina nada, né? Eu sou a semente do sangue. Eu sou a semente do sangue. Toca aí para nós, David. Aleluia, aleluia. A igreja está de pé. Como eu disse aqui, só dois contam aqui, mas são milhares e milhares que morreram pelo amor do evangelho. E nós podemos pregar livremente, glorificar a Deus, dar glória a Deus. E às vezes somos negligentes. Precisamos de uma reforma.